Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Neste dia eu quero deixar aqui para a nossa meditação no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, capítulo por número 2, o verso 19 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém. Perceba que esse texto ele vai nos tratar de quando os judeus eles pedem um sinal para Jesus. E por várias vezes eles pediram um sinal, e um deles Jesus vai responder que derribai esse templo e em 3 dias o levantareis. O interessante aqui é que os judeus eles interpretaram de uma forma literal. Perceba que o versículo 22, ele mesmo vai trazer a resposta, que ele falava do templo do seu corpo. Mas os judeus, eles entenderam de uma forma literal, achando que Jesus estava falando do templo construído por mãos humanas, um templo que da época era uma grande estrutura. Há até uma outra passagem onde Jesus está saindo deste templo e os discípulos convidam Jesus para ver a grande estrutura. E em resposta, Jesus vai dizer para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra, que iria ser destruído aquele templo. Mas em resposta aos judeus, Jesus está falando do seu próprio templo, de si mesmo, e não daquele templo construído por mãos humanas. É tanto que quando Jesus ele vai ser preso e interrogado por Caifás, uma das acusações dos judeus é que Jesus estava falando que iria derrubar aquele templo e construir um outro em 3 dias. Então eles acusam falsamente porque Jesus estava falando do próprio corpo, do seu próprio templo, onde o Espírito Santo habitava, estava junto com ele. Então Jesus ele está ali, em outras palavras, trazendo em resposta para os judeus que iria surgir um novo templo, que ele iria ser sacrificado, mas que em 3 dias iria levantar um novo templo. E o interessante é que nós vamos ver também uma outra passagem bíblica, a qual Jesus ele vai ilustrar usando o grão de trigo, que é no próprio Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, o versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Jesus ele ilustra sobre o trigo, dizendo que se ele não morrer, irá ficar só, mas que se morrer, iria dar muitos frutos. E a missão de Cristo aqui na terra foi isso: vir para ser sacrificado, para pagar pelos nossos pecados, porque até então nós estávamos condenados à morte eterna. Mas agora nós temos o dom gratuito, que é a vida eterna, porque Jesus pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. Então Jesus está falando que quando o grão ele é morto, ele dá muitos frutos, mas que se não fosse, iria permanecer só. E quando ele traz em resposta aos judeus sobre o templo, iria surgir um novo templo, onde não iria ser necessário o sacrifício anual, como eles faziam, que levavam carneiros para sacrificar anualmente, porque Jesus ele é o próprio sacrifício eterno. Nós estamos vivendo um momento delicado, onde nós não podemos ir ao templo construído por mãos humanas, ou prédio, ou até mesmo igreja construída por mãos humanas, aonde é bastante conhecido por muitas pessoas
por falar em igreja, as pessoas têm uma interpretação diferente e é onde, vamos se dizer, que tem uma confusão. Porque quando se trata de igreja, nós precisamos entender que a igreja somos nós mesmos. Há a igreja, o templo ou o prédio construído por mãos humanas, que é onde nós nos reunirmos para adorar o Senhor, até porque na carta aos Efésios, ela vai nos mostrar, Paulo ele vai escrever dizendo que Cristo é o cabeça e nós somos o membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, somos nós. Um corpo ele não é constituído apenas com um braço ou uma perna. Um depende do outro e é esse o motivo que nós devemos estarmos, até porque a Bíblia vai dizer na carta aos Coríntios que nós devemos sim congregar e nos reunirmos para um ajudar o outro, nos alimentarmos. Então, nós precisamos entender um pouco que a igreja somos nós mesmos. A igreja ou o templo somos nós, como Jesus está se referindo ao seu próprio corpo. Porque Jesus ele falou para os discípulos que não vos deixariam órfãos, que iria rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo para nos ajudar e não nos deixar só. O nosso auxiliador, o Espírito Santo, é quem nos ajuda. E igreja é qualquer ser humano, qualquer pessoa que confessa, que crê com seu coração que Jesus, ele é aquele enviado por Deus para pagar pelos nossos pecados, que Jesus, ele é realmente aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que foi à cruz. Todo aquele que crê será salvo, independente de quem seja, independente do que você fez ou do que você deixou de fazer. É como está escrito na carta aos Romanos, capítulo 10, o versículo 9. Todo aquele que confessar com a sua boca e crer com seu coração, ninguém vai te obrigar a crer que Jesus morreu e ressuscitou. Você precisa crer. Você precisa ter fé e acreditar. E a palavra de Deus vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, todo aquele que confessa a Cristo, crê no seu próprio coração que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, este será salvo. Então entenda que a base do Evangelho é o sacrifício de Cristo Jesus. Há muitas pessoas que tentam fazer arrodeios religiosos, ficam indignados com muitas coisas, mas a base do Evangelho é isso, é crer no sacrifício de Jesus Cristo, é confessá-lo. É óbvio que nós entendemos que quando nós confessamos a Cristo, nós somos libertos do pecado e o próprio Espírito Santo vai nos auxiliar a uma santificação, a uma purificação. São etapas. E isso cabe ao Espírito Santo e não a mim julgar a vida de ninguém. Mas nós precisamos entender que igreja somos nós. Vivemos esse período de pandemia onde pessoas estão desesperadas porque não está tendo culto, não está tendo as reuniões. Mas muitas vezes é porque você ainda não entendeu que a igreja é você, que o Espírito Santo habita dentro de você. Você pode meditar na palavra do Senhor dentro da sua casa, você pode adorar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Você pode aí adorar a Deus na sua casa porque você é igreja. Então entenda que a igreja de Cristo é todo aquele que confessou a Cristo, que o aceitou e que vive uma nova vida, que foi liberto pelo pecado. E eu quero mais uma vez mencionar, junto com você, Romanos 10, verso 9, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quem sabe você ainda não confessou a Cristo, já ouviu, mas não compreendeu. É isso mesmo. Você basta tão somente crer no teu coração e confessar com a tua boca e dizer: Jesus, tu vieste e foi ao Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para me dar uma nova vida. Então toma a minha vida, Senhor, e me conduz a partir de agora. Você pode confessar esse versículo, orar ao Pai aí na tua casa e tu serás salvo. E o Senhor irá te fortalecer. Então confessa, ora, busca o Senhor na tua casa, não se desespera,
porque Cristo já pagou um alto preço pelas nossas vidas. Independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias, crise financeira, crise conjugal, crise, seja qualquer for a área, você precisa confessar a Cristo, porque você vai ter a convicção que vai morar junto com Ele e ter uma vida eterna junto com Ele. Há pessoas que dizem, tem a igreja tal, isso são ministérios, são placas de igreja, o Deus ele é um só. É óbvio que tem lideranças e eu não estou aqui para julgar, mas você precisa escolher o lugar que você vai se alimentar, isso cabe a você. Mas confessar a Cristo e se tornar igreja, basta tão somente crer na palavra do Senhor e confessá-lo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar de forma gloriosa. Seja a igreja de Cristo, viva o Evangelho, viva Cristo. Não se aprisione a pessoas que é liberto através da palavra, mas se aprisiona em determinada religião, se torna uma pessoa religiosa e ele vai se aprisionar mais ainda. Mas Cristo veio para nos libertar de tudo isso, do jugo que tem lá fora no mundo, porque a própria palavra diz que o meu jugo é suave. O jugo é suave e o fardo é leve. Então entrega a tua vida a Cristo e vive uma nova trajetória com Ele, porque Ele tem o melhor para mim e para a tua vida. Deus tem um propósito. A cada vida, Deus tem promessas para cumprir na minha e na tua vida. E quem sabe o que você tanto almeja ainda não se concretizou. Pode ser por conta de que você ainda não entendeu o teu propósito, o que Deus tem. O motivo a qual o Senhor te trouxe aqui nesta terra é para designar algo. E esse algo só vai acontecer segundo a vontade dEle. Quando nós nos entregamos a nossa vida para Ele, nós vamos entender e compreender o porquê estamos aqui. E você está aqui para ser igreja de Cristo. Então confessa, se entrega a Cristo por inteiro. E grande será a obra na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Eu irei finalizar, mas eu quero orar por cada um que está ouvindo estas palavras. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer pela tua infinita e gloriosa palavra. E eu creio, Senhor, que irá alcançar muitas vidas e que pessoas irão confessar a Ti, irão se entregar para Ti por inteiro. Pai, no nome de Jesus, Pai, visita cada um, Pai. Vai ajudando, fortalecendo nesse momento de dificuldade. Cada um tem a sua cruz para carregar, Pai. Mas Tu é aquele que nos dá força, que nos dá ânimo, Pai. Tu dá força ao cansado. Pai, visita cada um nesta hora de forma gloriosa e alegra o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que o povo venha compreender o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra genuína, Senhor. Em nome de Jesus, vai desaprisionando, Pai. Quem sabe pessoas até conhecem a Tua palavra, mas vive uma religião, vive um aprisionamento, Pai. Mas no nome de Jesus eu declaro a libertação de cada um que está ouvindo, Pai. Neste momento eu Te louvo e Te glorifico, Senhor, no nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a cada um de forma grande. Deus abençoe, meus irmãos.